Ao vivo! E aí, pessoal? Esperar o povo entrar aí. Fala, Cauã, chegando aí. Hoje, pessoal, o tema vai ser sobre como estudar humanas. Ricardão, beleza, cara? Hoje a gente vai falar sobre humanas, hein? Esperar o povo estar entrando aí, beleza? Semana aí acabando, chegando ao final, certo? E os estudos, como é que andam? O pessoal tá animado aí? Hoje vai ser bom. Live de ontem foi boa, hein, gente? Quem assistiu a live de ontem... Pra quem não assistiu, lembrando que tem aqui embaixo, viu? No feed. Postei aí e tal. Logo, logo tá iniciando aquele negócio, né? 6h30, 6h30, né, pessoal? 6h30 é hora de começar, beleza? Mas vamos estar esperando um pouquinho o pessoal. É hora da missa, né? Engraçado. Então, pessoal, né? Vamos estar falando aqui. Vamos dar início logo, né? Vamos lá, né? Tô dando início agora aí. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Falando um pouco de humanas, né? O que é interessante vocês entenderem. Analisando o edital do Enem, o que eu percebi, né? O Enem ele tem uma proposta diferenciada para provas de humanas. E geralmente esses alunos que conseguem entender essa proposta são aqueles alunos que conseguem uma aprovação aí no Enem, né? Tiago, que proposta maluca é essa que você está falando aí? Não estou entendendo nada. Pessoal, é o seguinte. O Enem ele tem uma proposta de... Quando você for estudar humanos, você tem que estudar toda a contextualização que envolve aquele momento ou aquele movimento, certo? Então, por exemplo, vocês vão estudar Grécia, vamos fingir assim, só estudar Grécia, certo? A matriz do Enem não quer que você apenas estude Grécia, certo? Na parte de história, Grécia Antiga, ver como é que é Atenas, a guerra lá com Roma, né? O Enem não quer isso, ele quer que você entenda que lá na Grécia, né, a geografia do local eram morros, entender que a arte do local envolvia o classicismo, né? Então os gregos eles eram bem preocupados com a questão da simetria, certo? Então já entra artes. Então olha o tanto de coisa que eu estou falando. Tu vai estudar humanas, aí vai estudar lá Grécia, né? Dentro de Grécia, o pessoal acaba esquecendo de ver, além da história, claro que a parte histórica é importante, mas ver essa questão geográfica do local, né? Ver a questão da arte do local. E também uma das mais famosas, a filosofia, né? Os pensamentos, a política daquele local, né? Então a gente consegue ver que dentro de Grécia a gente vai estudar vários fatores. Aí você se pergunta, beleza, Thiago, mas e como é que eu vou estudar tudo isso aí? Cara, tem uma parada aí, não sei se vocês já ouviram falar, se chama Google. No Google, pessoal, se você colocar, por exemplo, Grécia Antiga, vai ter um monte de foto ali do local, então você vai ter uma noção da geografia. Eu já vi cobrar em vestibular, já vi cair no PAS da UNB, tá? No PAS do CESP da UNB, cobrando geografia de Grécia Antiga, se lá era morro, se lá era plano, como é que era lá, né? Respondendo aqui a questão de vocês, são morros, né? Não sei se vocês lembram daquele desenho que passava na TV Manchete, Cavaleiros do Zodíaco, né? Tinha Atenas, né, os guerreiros lá e tal. Então, tinha aquela questão também dos morros. Então, lá a geografia é em morro, a arte do local que a gente estava falando, eles são muito voltados para a estética. Então, são esculturas bem realistas, que a gente chama de movimento clássico, certo? Dentro da questão da filosofia, vão entrar 3 caras importantíssimos, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, que eles caem muito no Enem.
Então, saber os seus pensamentos também faz parte desse estudo da Grécia Antiga. Então, quando o Enem manda você estudar a Grécia Antiga, ele não quer apenas que você aborde a parte da história, ele quer que você aborde a Grécia Antiga como um todo, tá? No sentido artístico, no sentido literário, tá? No sentido geográfico, no sentido histórico, tá? Então, o pessoal está perguntando aqui, no caso, deveríamos fazer a mesma quantidade de exercícios em humanas como fazemos em exatas, ciência da natureza? Cara, o que acontece é o seguinte, tá? Humanas vai depender muito da sua dificuldade, mas você pode manter uma constância de humanas um pouco menor do que uma constância de exatas, né? Por que isso? Porque a prova de exatas, ela acaba valendo um pouco mais, principalmente matemática, tá? A redação também ela tem que ser feita várias vezes na semana. Então, se você for organizar, por exemplo, uma grade horária, o que eu aconselho você a fazer? Colocar ali mais estudos em relação a matemática e redação, mas você também não pode deixar de lado a parte de humanas, tá? Falando em humanas, pessoal, principalmente para quem pensa em medicina, beleza? Pessoal que pensa em medicina, vou te falar um pouco sobre como você deve estudar humanas, tá? Porque é o seguinte, às vezes, para os outros cursos não vai fazer tanta diferença em relação aos pesos, né? Mas para o curso de medicina, qualquer prova vai dar peso, qualquer prova vai dar ponto, e isso vai fazer total diferença na hora da sua aprovação. Então, na hora de você estudar humanas, principalmente focado em medicina, você tem que deitar, né? No caso, então, você tem que manter uma constância de estudos ali. Vai depender se você tem dificuldade ou não de humanas, se você vai botar maior quantidade de vezes de estudar humanas na semana ou não. Se você tem mais dificuldade em matemática, aconselho você a estudar mais matemática do que humanas. Agora, se você tem dificuldade maior em humanas, né, que era o meu caso na época. Na época, então, eu trabalhava como professor da área de ciência da natureza, certo? E fazia cursinho no contraturno do meu trabalho, específica de humanas, e também fazia específica de redação. Então, assim, na específica de humanas, então, eu acabava estudando mais humanas do que exatas, mas isso era um caso meu, eu tinha mais dificuldade em humanas, beleza? Mas aí você pode sempre manter ali esse fluxo ali do estudo. Você não precisa necessariamente montar na sua semana uma grade que seja igual da semana que vem ou da semana passada. Você pode ver que, tipo, por exemplo, essa semana eu vou precisar de mais tempo para estudar história, por exemplo. Então você pode aumentar o tempo de história naquela semana, deixar para a semana que vem para estudar um pouco mais de física. Então toda grade da semana ela pode ser sim mutável. Beleza, pessoal? Então, história, entenderam o seguinte, né? Quando você for estudar um conteúdo, estude tudo que envolve ele, tá? E falando em conteúdo, vamos discutir um pouco aqui, tá? Como você deve fazer em relação a esses conteúdos e quais conteúdos que geralmente mais caem ali no Enem, que vocês têm que prestar mais atenção, tá bom? Um conteúdo, acho que o que mais cai na prova de humanas seria a questão do Brasil colônia, tá? Antes de falar de conteúdo propriamente dito, vale lembrar que a prova de humanas agora está sendo feita junto com linguagens e junto com redação. Então, é uma prova que não pode ser esquecida, principalmente porque, pensando em TRI, ok? Pensando em TRI, a TRI de humanas ela é mais favorável do que a de linguagens. Tiago, o que significa? Significa que se você tirar, por exemplo, tantos X acertos em linguagens e X acertos em humanas, você pode ter uma variação entre essas duas notas e mesmo com a mesma quantidade de acertos de uns 150 pontos, 100 pontos, 80 pontos, vai depender do seu TRI. O que eu quero dizer? Que geralmente a prova de humanos ela dá mais pontos do que a prova de linguagens, ok? Isso quer dizer que se você acertar a quantidade X igual de humanas e linguagens, você vai tirar uma nota maior em humanas, tá? Então, ela é uma prova que não deve ser desprezada. Lembrando, em ordem de importância, assim, tudo é importante, certo? Só que na hora da sua prova você tem que lembrar que a redação, ela vai valer muito mais, depois vem a prova de humanas, depois a prova de linguagens. Mas a linguagens, por dar pouco ponto, não quer dizer que você vai ignorar, beleza? Não ignore linguagens. Falando isso, a gente vai fazer depois uma live só sobre como estudar linguagens, interpretação de texto, literatura, beleza? Mas dando só um breve comentário aqui, vale lembrar que a literatura ela sempre deve entrar junto com a parte dos estudos de história e geografia. Mesmo a literatura fazendo parte da prova de linguagens. Por que eu estou falando isso, né? Por exemplo, a gente vai estudar agora Brasil colônia. Vamos dar um exemplo, né? Vai estudar Brasil colônia e dentro de Brasil colônia a gente vê o quê, né? Tem que ver a geografia local, novamente, tem que saber como é que é uma mata atlântica, porque os caras chegaram pelo litoral, tem que saber como é que é uma mata atlântica. Tem que saber como é que era que os índios se vestiam, como os portugueses se vestiam. Como é que eu acho isso, Thiago? Sendo que já aconteceu há muito tempo. O cara joga no Google, Brasil colônia. Tu vai ver um monte de imagem ali. Então esse é um hábito que o estudante ele tem que entender que ele tem que fazer.
Toda vez que você for estudar um novo conteúdo de humanas, você deve olhar no Google Imagens para você ter uma noção visual daquele conteúdo. Isso vai te ajudar muito. Então comecem a fazer isso, voltem aqui e me falem, que eu vou estar certo. Beleza? Então tentem treinar isso em humanas. Beleza? Outra coisa que ajuda muito é você conseguir organizar tudo em um resumo só ou tudo em uma linha do tempo só. Né? Como assim? Brasil colônia. Tu vai começar a falar lá, existiu o período pré-colônia, né, que tinha a pressão lá do Napoleão, enfim. Depois a coroa veio, aí tinha a economia do açúcar, tinha a economia do ouro, tinha a economia do café, tá fazendo uma progressão de 10. Aí atrelado a isso, o que tu vai fazer? Como é que era as partes das artes? Por que isso? Porque a prova de linguagem não cobra artes, então tu vai lá e vai procurar Brasil Colônia e vai ver algumas obras de arte lá. Vai ver, na literatura, como é que era? Na literatura, era uma literatura quinhentista, né? Literatura quinhentista era uma literatura descritiva. E a filosofia da época? A filosofia também tinha uma influência ali na época. E a parte histórica? Aí tu junta isso tudo junto com a geografia, você consegue entender o conteúdo. Por quê? Você não vai só ver a história, o que aconteceu. Tu vai ver como os personagens dessa história eram, que é a parte da artes. Ver como esses personagens pensavam e agiam, que era a parte literária e era a parte artística. Okay? Como era o local que esses personagens estavam se ingressando. Então vocês vão jogar no Google Imagens, vai ver as imagens do local. Então tudo isso aí vai influenciar para o seu entendimento. Tá? Então entenda que cada matéria ela não é feita separada. Tá? Não é que nem a questão de exatas. Exatas é, por exemplo, tu vai estudar física, tu estuda cinemática e a cinemática acabou. Ela não tem nada a ver com outro conteúdo. Né? No máximo tu vai utilizar ali alguns conceitos da matemática. Uma coisa ou outra para fazer cálculo. Mas humanas tem essa característica gostosa de se misturar demais. Tá? Então tente produzir ali alguns mapas mentais, linhas do tempo, que atrelam ali todos os conteúdos. Tá? Não só dentro de história ou não só dentro de geografia, mas sim como todo um contexto artístico, todo um contexto social, um contexto filosófico, literário que vão agregar na época. Então lembre que o conteúdo de humanas que mais cair vai ser o Brasil Colônia. Na verdade nem Brasil Colônia, né? História do Brasil de forma geral. Mas Brasil Colônia é um dos que mais cai dentro de História do Brasil. A Era Vargas também cai bastante. Tá? Vale a pena também ressaltar a parte da ditadura. Então, geralmente eles cobram Brasil Colônia, principalmente nessa questão da escravidão. Então, dentro de escravidão, a gente pode pensar em quê? Terceira geração do romantismo. A gente pode pensar em problemas e raciocínios sociais. Então, a gente tinha problemas sociais, divisão, segregação social devido a isso, que já é uma coisa de sociologia. A gente consegue ver algumas obras de arte que vão estar retratando cenas bem próximas ali da realidade que aquela época vivia. Então, a arte também, a arte, pessoal, ela reflete o que o mundo está expressando naquele momento, né? Uma crítica, uma manifestação, uma expressão, um reflexo de um determinado tempo, de um determinado movimento, ok? Então entendam isso. Então, escravidão, Era Vargas e ditadura militar são os conteúdos dentro de História do Brasil que mais caem aí no Enem, beleza? Como eu também estava falando com vocês, beleza? A questão da geografia local. Então, por que é muito bom você sempre olhar em relação a clima e em relação a relevo, né? Não só aqui do Brasil, mas como um contexto geral, né? Que eu estava falando para vocês, já vi cair na prova do CESP, Geografia Local de Grécia Antiga, tá? Pensando no Enem, né? A gente foca mais ali naquela questão de umidade relativa do ar e temperatura, aqueles pluviômetros, né? Aqueles gráficos caem bastante, então é interessante você saber como é que seria o gráfico do pluviômetro, de chuva, de umidade do ar, de temperaturas, né, ao longo do ano de cada região, pelo menos do centro-oeste, do sudeste, do sul, do norte, né, do nordeste. Então é interessante você saber mais ou menos como é que funciona. Essa questão também do globo, né, a questão das escalas, saber como é que é o clima temperado, como é que é o clima de deserto, como é que é o clima nos polos. Então ter essa noção, como é que é a diferença do tropical para esses aí. Aqui no Brasil é o quê? Então o pessoal pergunta muito isso em relação a relevos, se em determinado local é montanha, se em determinado local é chapada. Como é que eu vou saber, Thiago? Sempre o local. Gente, o Google. Tá? Então o Brasil ele vai explorar muito, dentro dessa questão de geografia, bioma local e geografia de relevos do local. Além dessa climatografia de temperatura, umidade, chuvas. Tá ok? Então eles vão cobrar isso mais dentro do Brasil, tá? Essas informações. Então você precisa saber como é que é a vegetação
de um cerrado, você precisa saber como é que é a vegetação de um Pantanal, você precisa saber aonde é o Pantanal, né? Tem que saber também que no litoral é um tipo de vegetação diferente, por exemplo, do sertão, que já é outra. Então entender esses tipos diferentes aí de biomas faz muita importância aí na hora do Enem, porque o Enem ele vai cobrar, isso é certeza, vai cobrar, a gente não sabe qual, mas vai cobrar, ok? E o que mais vem cobrando aí, no caso, é o Centro-Oeste, mas vale a pena você olhar também os outros, tá? Puxando o gancho aqui, falando de regionalismo, falando de biomas, né? Vale lembrar também, é isso que eu ia falar, a questão geopolítica do local. Não só geopolítica, mas também como cultural, tá? Então, eles falam muito a questão cultural de determinados locais aqui dentro do Brasil. Então, eles vão explorar, como é que é a cultura, por exemplo, lá em Pernambuco, né? Como é que é a cultura, por exemplo, lá no extremo sul, né? No Rio Grande do Sul. Então, isso eles também vão explorar bastante essa questão, tá? Exploram muito também, falando em cultura, movimentos sociais, tá? Movimento das Mães de Maio lá de 1968 também cai bastante, se cai muito, eu já vi cair muito no Enem. Então esses movimentos sociais, movimentos culturais de determinadas regiões, então lembre que isso também cai muito, né? A colega está falando ali também da geopolítica, que é bem importante. Normalmente cai geopolítica mais mundial, né? Então cai muito a questão mundial. Desde 2014, 2015 vem cobrando muito da questão do mundo árabe, né? Vem caindo cada vez mais, como se fosse uma questão de atualidades, geopolítica, né? Que é da prova de humanas, ok? Questão também de blocos econômicos, isso cai muito, de tratados, de acordos geopolíticos, isso são coisas que caem bastante, então você tem que saber, né? Questão também do BRICS e do Brexit, né? Que é o novo agora, então tem que saber essas siglas, quem são os países e por que eles praticam, por que eles participam, como é que é a União Europeia, como é que é aqui no Mercosul. Enfim, você tem que saber essas coisas aí, ok? Movimentos sociais também é importante, tá? O que mais cai de movimentos sociais dentro da prova de humanas? Novamente a questão da escravidão, isso é muito cobrado, tá? Pensando muito na questão ali do racismo, o Enem trabalha muito isso. A questão também vem crescendo muito no Enem e vem também sendo muito criticado perante ao governo que a gente vive, porém vem caindo no Enem sim. A questão de gêneros, tá? E a questão também de homofobia vem cobrando muito, então esse tipo de movimentos, tá bom? Já vi também cobrar muito questão de revolução industrial, o que mudou em relação a voto. Perguntam em relação a voto, como é que era na Grécia Antiga, aí retomando aquele conteúdo que eu estava falando para vocês, né? Tava dando exemplo para vocês de Grécia Antiga, mas Grécia Antiga ali foi o centro da política, tá? Então essa questão muito política aí, pensando em política, pensando em geopolítica, a gente já lembra de quem? Quem que era influente na geopolítica, quem que auxiliava nos pensamentos, decisões, né? Políticos aí, né? Quando a gente fala de política, uma coisa já vem na minha cabeça, acende uma luz aqui e fala o quê? Filosofia, certo? Pensou política, pensou filosofia, porque os filósofos foram os grandes caras aí da política, né? Essa tradição ela veio da Grécia Antiga, né? Lembrando que a questão dos três poderes que a gente vive hoje vem de Maquiavel, né? Então, Enem ama Maquiavel, então vale a pena também dar sempre uma olhada, tá? E falando aqui de Maquiavel, falando de filósofos, né? Vale lembrar que filosofia clássica, ressaltando aqui, é a que mais cai, tá? Mas vale lembrar que a questão do iluminismo, isso cai muito também, né? O iluminismo ele foi a quebra ali, né? A gente vivia uma geração que a ciência era obscura, né? A questão que a gente vivia uma idade medieval que era totalmente dominada pelos reis e pelo clero, né? Ou seja, um movimento totalmente religioso, né? Lembrando que os reis eles eram escolhidos pelo sol para estar ali, certo? Então a igreja dominava nesse período da Idade Média. Só dando exemplo aqui, viu, pessoal? Aí você pensa, vou estudar a Idade Média, você vê muita parte histórica, aí quando você entra na filosofia, você vê que os filósofos da Idade Média, né? Eles eram o quê? A maioria deles eram padres. Olha que interessante isso aí, certo? Então a maioria deles eram padres. Por quê? Pô, a gente vivia a Idade Média, a religião estava em alta. Pô, e a ciência nessa época? A ciência nessa época era heresia. O cara não podia ser cientista e tal. Então, quando a gente quebrou esse paradigma, né? Começou a Revolução Francesa, veio o movimento do iluminismo, aí entra aqueles caras, né? Kant foi muito influente, Rousseau foi muito influente, Thomas Hobbes também. Então esses caras, eles vieram revolucionando. Aí você pensa, pô, eu vou estudar a Idade Média, eu vou estudar iluminismo, eu vou estudar o movimento humanista. O que eu tenho que saber desse movimento? Pô, olha o tanto de coisa, gente, ó. Às vezes o aluno vai estudar só o Renascimento a gente vai estudar a Idade Média, feudalismo, né?
e Renascimento. Essa é a ordem, né? Idade Média, aí alta, Idade Média, baixa Idade Média, feudalismo, aí entra depois essa questão do Renascimento. Essa é a ordem cronológica. Pensando dentro disso aqui, pô, tanto de coisa você consegue tirar. Você joga no Google como é que é a Idade Média. Aí tu vai ver lá como é que é a estrutura dos castelos, tu vai ver como é que é o camponês. Então tu já vai ter uma noção de geografia do local. Depois tu vai lá e... Perdão, viu, pessoal? Acabaram me ligando aqui. Como é que era o Renascimento daquela época? Renascimento eu só sei que tem o Da Vinci. Pô, mas o pessoal acaba esquecendo que, além do Da Vinci, tinha Galileu Galilei, né, que é da Galileia, que ele veio influenciando muito na física, né? Dentro da física, a gente pensa em Copérnico também, que ele falava que, na verdade, a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol, né? Então, os planetas giravam em torno do Sol. Quando uma pessoa afirma isso, na Idade Média, a pessoa ia para fogueira. Hoje em dia a gente acha isso meio óbvio, né? O Sol é o centro e a Terra gira em torno. Só que na parte teocentrista que vivia, a ideologia teocentrista da Idade Média, acreditava-se que a Terra, que era criada por Deus, ela era o centro do universo. Na verdade, Copérnico veio quebrando isso, certo? O que veio de diferente? Então, Copérnico ele era do Renascimento, Da Vinci era do Renascimento, né? A gente vê Da Vinci muito nas artes aí, mas também ele foi muito influente na medicina, na anatomia, na ciência. Ele era também um extremo botânico. Galileu, galera, ele veio aí, fazendo os estudos do atrito. Então, se hoje você estuda aquele FAT, né, do atrito, né, que é a força normal vezes o coeficiente de atrito, né, o tal do FAT, se foi Galileu que inventou resistência do ar, né, tem aquele experimento que Galileu jogou uma bola de boliche e uma pena do alto da Torre de Pisa, e se não fosse a ação do vento, né, lembrando que se você joga no vácuo dois objetos, independente da sua massa, eles vão chegar no solo ao mesmo tempo. Então, se você joga uma pena e uma bola de boliche no vácuo, eles vão cair ao mesmo tempo. Então, isso foi descoberto, independente da massa, foi descoberto por Galileu no Renascimento, quando a ciência começou a voltar. Então, olha o tanto de coisa que você consegue explorar, não só sendo história. Você consegue entender que o aluno às vezes fica muito preso na história, mas ele esquece as outras vertentes, né? Esquece os movimentos sociais que levaram aquilo, esquece os movimentos artísticos da época, esquece as músicas, o movimento literário, né? Tinha um trovadorismo, gente, que era bem famoso na época, os cavaleiros, né? Aquelas histórias que o cavaleiro encantado, né? Ele vinha no cavalo cavalgando assim para pegar sua donzela, para não virar sapo, né? Então tinha essas paradas aí. Hoje em dia o cara vem na motoca, né, na XJão, no robozão, né, a Juliette, tudo ano. Então assim, aquele romantismo veio se quebrado, mas esse romantismo, esse negócio assim, joga seus cabelos pela janela que eu vou buscar, se tudo era influência da Idade Média, beleza? Aquele contexto, aquele cenário era esse, tá? Lembrando também, pessoal, que quando você for estudar humanas aí na sua casa, vale sempre lembrar que você tem que separar alguns argumentos que você acha legal para redação. Então, por exemplo, você estava lá estudando Renascimento, aí tu vê essa questão aí da religião e tal. Aí você se deparou lá no Enem, você tem que fazer uma redação sobre religião. Então você já pode usar o Renascimento, a Idade Média, como um argumento histórico. Já para pensar nisso. Então, eu, por exemplo, quando eu vou estudar humanas, eu vou grifando algumas coisas ali que eu acho interessante, às vezes eu puxo uma seta e falo assim, eu posso usar isso aqui em uma redação com um tema tal, com uma ideia tal, né? Então você tem que decorar alguns contextos ali históricos para usar como argumento, pegar alguns contextos da filosofia, da sociologia para usar como argumento, tá? Pensando também na prova de linguagens, que não é o caso da prova de humanas, mas tipo, vai cair literatura e vai cair artes, né? E é no mesmo dia também. Então, tudo isso aí vai ajudar você a descrever uma redação. Aí você pensa assim, no primeiro dia do Enem, né? O que eu sempre indico pro aluno? Cara, deixa a redação ali para você fazer mais ou menos no meio da prova, tá? E passar tudo o gabarito pro final, né? E assim, tenta fazer a redação um pouco depois ou um tempo depois de você já ter começado a prova. Por quê? Quando você começa a ler a prova, ou de linguagens ou de humanas, algumas ideias vão começar a aparecer na sua mente para fazer aquela redação. Então leia o tema da redação, começa a prova de humanas ou começa a prova de linguagens, e isso vai te dar algumas inspirações ali para estar resolvendo a redação e fazer uma boa redação. Fazer resumos quando for estudar humanos seria uma boa? Cara, é excelente. Eu acho que assim, que nem eu estava falando nas outras lives, né? Eu estava conversando justamente sobre isso. Tem matéria que vale a pena fazer resumo e tem matéria que não vale muito a pena fazer resumo, né? Por exemplo, matemática vale muito a pena você fazer mais exercícios e pegar algumas fórmulas, né, que não são tantas, e colar em post-its, né, que eu estava falando. Colando post-it. Perdão pelo bocejo, pessoal. Trabalhando desde cedo. Então, assim,
Para matemática vale mais a pena você botar as fórmulas no post-it e colocar no teu espelho. Agora para humanas, eu acho mais interessante você fazer um resumo, tá? Mais um resumo como, Thiago? Eu boto fé de vocês fazerem um resumo em forma de linha do tempo, tá? Linha do tempo é uma boa para fazer resumo de humanas, justamente por essa questão que eu tô te falando. Você deve estudar humanas por épocas. Ah, como é que era o século XX? Como é que era o século XIX? Como é que era o século XVIII? Então você estude por épocas e dentro dessas épocas você tem que tentar colocar dentro dessas épocas uma cronologia dos acontecimentos históricos, colocar ali comentários sobre a filosofia da época, a sociedade, como é que ela se comportava, como é que era a questão das artes, como é que era a questão da literatura da época e como é que era a questão da geografia local. Então você tem que colocar todos esses comentários aí dentro do contexto histórico, tá? É o resumo perfeito. Quando você consegue chegar nesse ponto, é aquele aluno que consegue passar no curso mais concorrido aí do Enem, beleza? Pessoal, a Mila tá perguntando aqui se 1h10 é o suficiente para fazer a redação. Cara, eu já vi pessoas fazendo boas redações num tempo menor, tá? Mas e para você não perder muito tempo, vamos lembrar, né? A prova ela tem 5h30, né? Vamos tirar ali meia hora, vamos fingir que a prova tem 5 horas, tá? Deixar essas meia hora pro gabarito e para você passar ali para redação, tá? Se você fizer 2 horas para humanos já é muito, tá? E 2 horas para linguagens também é muito. Então acho que você poderia ficar mais que 1h30 fazendo a redação. Acho que no máximo 1h10, quem tá falando 1h10, 1h30, é um tempo legal para redação, tá? Se você passar de 2 horas fazendo a redação, já contando também com o passarinho. Quando eu falo fazer redação, pessoal, é fazer o rascunho e passar o rascunho a limpo. Isso é terminar a redação. Então, se você demorar mais ou menos 1h30, 1h40 para fazer tudo isso, tá de bom tamanho, dá tempo sim de fazer a prova de humanos, dá tempo sim de fazer a prova de linguagens, beleza? Falando em redação, já que você perguntou, né, era até o próximo tópico que eu ia falar, em questão dos direitos humanos, certo? Então os direitos humanos, eles vêm caindo muito no Enem, beleza? E não só na redação, lembrando que a competência 5 da redação do Enem é sobre respeitar os direitos humanos, tá? A elaborar uma proposta de intervenção respeitando os direitos humanos, essa é a competência 5 da redação. Só que esses direitos humanos também caem na prova de humanos. Eu estava falando para vocês, pessoal. A prova do Enem de humanos, ela tem uma parada de juntar várias paradas ali, entendeu? Então, assim, ela vai juntar conhecimentos que você às vezes adquiriu na redação, conhecimentos às vezes que você adquiriu na literatura, nas artes, tá? Então ela é tipo uma mistura de várias paradas. É bem interessante você sempre fazer um resumo agregando tudo, tá? Então, pensando um pouco nos direitos humanos, né? Eles vão falar muito dessa questão de ONU, vão falar muito da questão de direito de terra, direito de gênero, respeito. Tá? Queria estar falando para vocês, né? O Enem vem tendo essa evolução de respeitar. Acho que muito interessante isso, porque a gente está vivendo uma sociedade, graças a Deus, que está um pouco mais tolerante em relação ao respeito. Claro que a gente ainda não chegou no ideal, mas está acontecendo muito isso aí. Eu estou achando bacana esse movimento, beleza? O que eu estava falando, né? Os que mais caem, tá? São os 3 básicos. Igualdade de gênero, né? No caso não é nem igualdade, eu acho que seria um termo melhor de ser utilizado aí, equidade de gênero. Discriminação racial, que é o que eu estava falando para vocês. Lembrando que discriminação racial e religiosa já caiu muito no Enem, então a gente ainda fica aí com gênero para poder cair e também a questão da orientação sexual. Então esses 3 aí são os que mais caem, tá? Orientação de gênero, orientação sexual, tá? No caso, orientação de gênero não, perdão. Igualdade de gênero ou equidade de gênero, orientação sexual e também a questão do racismo aí, que é a discriminação racial também cai muito, tá? Então esses 3 pilares aí e todo o contexto histórico que se envolve, né? Então, por exemplo, eles vão perguntar quando começou o voto para a mulher, então isso cai muito. Qual foi a lei, qual foi a Constituição que a mulher entrou? Isso você tem que saber. Como é que era na Grécia? A mulher não podia votar na Grécia, tá? A mulher não era considerada cidadã na época. Então, você tem que ter essas coisas aí que se cai. Isso cai em filosofia e sociologia, beleza? E como é que é a questão do negro? Como é que é a questão do movimento negro nos Estados Unidos? Como é que é a questão do movimento negro na África? Aí tem que estudar a segregação social americana, tem que estudar Mandela, tá? E também tem que estudar, por exemplo, aqui no Brasil a questão da escravidão, da abolição. A Mila está perguntando aí, pessoal, tem a possibilidade de cair algum tema relacionado à pandemia? Então, né, muitos alunos vêm me perguntando isso aí em relação à pandemia. O que eu acho é o seguinte, pessoal. Eu acho que ainda é um assunto muito delicado, porque pode ser que caia, pode ser que não. Mas acho que no Enem não vai cair, acho que não é diretamente relacionado, não na redação. Até porque é um tema frágil, a gente meio que está fugindo desse tema, porque ainda não está tendo uma aceitação muito boa falar disso, ainda mais cobrar numa prova, beleza?
Mas tem a possibilidade, eu acho que vale a pena você se manter informado sobre a pandemia. Como cidadão, isso é interessante, você sempre manter informado. Eu acho que isso evita um pouco a manipulação de massas, tá? Então estude, eu acho que você deve sim estar inteirado da situação. Se cair no vestibular, ótimo. Se não cair, pelo menos você fez seu papel como cidadão, você se informou e essas informações de alguma forma podem acabar te ajudando. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Falando um pouco mais aqui do resumo, né, que eu estava falando para vocês. Tentei organizar a linha do tempo, mas às vezes os alunos eles não conseguem fazer a linha do tempo assim. Então, você pode tentar fazer um texto corrido e colocar comentários, ou fazer um mapa mental, né, colocar uma ideia central e sair puxando setas, né? Que nem o Ricardo falando, mais fácil cair em fake news, mas ele saiba utilizar das mídias, né? Não acredite, por exemplo, em corrente WhatsApp. Então, vai em informações que você acha que sejam mais fiéis ali, beleza? Não vou estar levantando muito essa questão aqui, não. Outra coisa também que vale lembrar, viu? Questão de problemas urbanos. O Enem ele gosta muito de cobrar isso aí, tá? Então é uma vertente que a gente deve falar. O Enem ele quer que você resolva os problemas urbanos. Não sei porquê. Então na redação, aí que vem aquele negócio. Tô falando, pessoal. A redação, o pessoal acha que é só gramática. Não é. A redação, só 200 pontos é gramática, né? Então, outros 800 pontos ali que você vai estar concorrendo para a prova, eles vão vir de conteúdos, coesão e coerência também, tá? Vamos lá. 400 pontos vêm do português e mais ou menos 600 pontos ali da redação vão vir de conteúdos que não são do português. E geralmente esses conteúdos que não são do português vêm das humanas. Por isso estou falando, o bom aluno de humanas, ele é um bom aluno na redação também. Tá? Esses dois se complementam, porque ele consegue ter argumentação. E o que dá um diferente da redação é a argumentação ser diferente. Aquele aluno que o corretor chega lá e pega para ler a redação e ele vê que é sempre o senso comum que aquele aluno está abordando, né? Acaba que aquela redação pega uma nota baixa. Agora, se o aluno estudou mais humanos, ele consegue desenvolver uma ideia, né? Porque só apresentar a ideia, pessoal, na redação não vai te adiantar, não vai te salvar. Você tem que conseguir desenvolver, né? Então, geralmente, as pessoas conseguem desenvolver a ideia, esses alunos de humanos conseguem desenvolver melhor a argumentação porque ele tem um estudo prévio de humanos, né? Então, esses problemas urbanos como transporte, isso cai muito, questão de transporte público, né? Questão do movimento pendulado, questão de transporte público, isso cai muito. Como é que eu posso fazer, por exemplo, transportes alternativos para isso, se cai, né? Questão também de distribuição de água, distribuição de alimentos, se também cobra muito, desigualdade social. O Enem sempre vem jogando charges, né? Lembrando que charges são sempre críticas. Fala de desigualdade, isso é bem comum também. Questão também do Nordeste, faz muita crítica do Nordeste. Pensando também um pouco mais na questão econômica, eles veem muita questão economia do Brasil atual, né? Às vezes o pessoal estuda ali só até o café e esquece que o Brasil depois desenvolveu todo um comércio. Pausou aqui, né, pessoal? Mas voltou. Então, assim, o que eu estava falando? Em relação também à agronomia, né? Então, são atividades que são atuais, de economia atual, né? Então, problemas também de terras, isso cai muito, questão do índio, questão do latifuniário, né? Questão dos ambientalistas. Então, às vezes o pessoal quer fazer área de reserva, às vezes o pessoal quer derrubar para botar gado, às vezes os índios querem lá falar que o local é deles, eles não querem que nenhum dos dois aconteça. Então tem esse tipo de treta que faz parte de questões econômicas e geopolíticas atuais e são daqui do Brasil. Tá? Então sempre lembre de ver a geopolítica local, né, no caso aqui do Brasil, e também do exterior, beleza? Assim como também na prova de ciências da natureza, né, a prova de humanos também cai muito questão ambiental. Então vai cair coisa ali sobre lixo, sobre eutrofização, sobre sedimentação, né? Às vezes desabar, né? Geralmente coloca alguma charge ali falando do Rio de Janeiro e fala que desabou, né? Ou fala que determinado rio foi poluído porque o homem fez não sei o quê, ou rompimento da barragem X ou Y aconteceu por causa disso ou aquilo. Então esse tipo de coisa vem sendo cobrado pelo Enem, tá bom? A questão também do trabalhador rural, isso vem caindo muito, tanto na parte de português e literatura, né? Que ele vai falar do sotaque, ele vai falar da variação linguística, né? Que seria o termo mais correto, daquele cidadão. Ele fala muito da variação linguística, isso na prova de linguagens. E na prova de humanas, ele pega ali mais a questão do rural, no sentido de dados, de demografia, né? Ele pega mais essa parte geográfica do rural,
né, estatística, às vezes é de doenças, alguma coisa assim, ou às vezes de trabalho, ou às vezes de qualidade de vida, alguma coisa ele vai acabar cobrando ali da situação rural, beleza? Críticas também ao urbanismo, ele fala bastante. Ai, meu Deus, esse bocejo, Jesus. Né? Questão também de cidadania, pessoal. Isso é interessante, isso é muito debatido na sociologia. Como o cidadão deve se comportar, né? Como é que a moral vai regir ali sobre a pessoa, né? Então, por exemplo, a gente vê muito a questão da moral na filosofia, né? Mas essa moral ela pode variar de acordo com culturas. Isso também tem que ser respeitado, viu, pessoal? A diversidade cultural. Tem culturas que é normal fazer certas coisas que aqui no Brasil às vezes a gente não aceita. E o Enem tenta pegar sabendo disso, ele sabe que o Brasil tem esse tipo de cultura, de certa forma, preconceituosa em relação a outras culturas. Vale lembrar que cai, beleza? E você tem que aceitar que, lembrando o seguinte, né? Sempre igualdade, né? Respeitar o próximo, isso tem que ter, né? Então o Enem não vai cobrar muito. Então nunca vai ter nenhuma resposta que seja certa e seja preconceituosa. Isso vem dica, tá? Agora atrás, né, antes de começar a live, eu estava fazendo resolução de prova com alguns alunos meus, né? E nessa resolução de prova justamente caiu uma questão lá que me perguntaram por que não podia ser aquela alternativa, né? Mas aquela alternativa que o aluno estava achando que estava certa, ela era uma alternativa de certa forma estava correta de acordo com os pensamentos da sociedade, mas estava errado porque o Enem nunca vai tratar como correto alguma coisa que seja preconceituosa. Beleza, pessoal? Lembrem disso, é interessante, é um bom macete. Então, Então, assim, pessoal, eu acho que é basicamente isso que eu queria dizer para vocês, né? Lembrando só para quem não escutou ainda, né? Melhor dica que eu tenho de humanas, aquela dica que eu dou para todo aluno que passa em medicina ou todo aluno que eu vejo que passou no Enem, tá? Falando do Enem. Você tem que entender que as coisas não são separadas, tá? Não é que nem exatas, pessoal. Humanas você não enxerga as coisas separadas. Não é que nem, por exemplo, física 1 é física 1, física 2 é física 2, física 3 é física 3. Não. Você tem que entender que a humanas é tudo junto, né? Então tu vai estudar história, você tem que colocar geografia no meio, você tem que colocar sociologia e filosofia no meio. Tem que colocar também a questão de artes, a questão de literatura, mesmo que são conteúdos que teoricamente caem na parte de linguagens, mas vale lembrar que a prova de linguagens e humanas é no mesmo dia. E às vezes esse entendimento artístico, esse entendimento da literatura pode te salvar ali na interpretação de uma questão de história, uma questão de sociologia. Beleza? Ricardão tá perguntando quando vem convidado. Ricardo, segunda-feira tem convidado novo, convidado especial. Já está abordando isso segunda-feira, semana que vem tem. Beleza? Mas é isso aí, pessoal. Obrigado aí para quem ficou até o final. Lembrando que essa live sempre vai estar aqui disponível no meu feed, tá? E lá no canal do YouTube, viu? Se vocês ainda não seguem o canal do YouTube, pessoal, dá uma moral lá, viu? Eu tô abrindo um novo canal lá no YouTube. O nome é prof.thiago.carvalho. É que nem o Instagram, né? Só que agora lá no YouTube. E lá as lives também estão sendo postadas lá. E após acabar essa sequência aqui de lives que eu tô fazendo toda semana, eu vou estar postando mais vídeos lá no meu outro canal. Beleza, pessoal? Então é isso aí, a live de hoje era rapidinha, tá? Espero que essas dicas tenham ajudado vocês bastante, tá? Tentem fazer essa linha do tempo que eu falei pra vocês, tentem ver o conteúdo de uma forma universal, de uma forma mais ampla, tá? Use o Google Imagens, pessoal, que ele vai te ajudar muito a ter uma noção do contexto histórico, no contexto artístico, do contexto literário daquela época. Então dá uma introspecção, você consegue ver imagens ali e te ajuda a imaginar na hora que você estiver estudando. Isso ajuda muito a responder as questões. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Obrigado para quem ficou até o final, tá? Hoje foi rapidinho. Espero vocês amanhã. Lembrando que amanhã também tem live, né, nesse mesmo horário, nesse mesmo local aqui no meu Instagram, às 6h30, viu, pessoal? Então qualquer dúvida aí pode estar mandando no direct, beleza? E dá uma moral aí, fala pros amigos seguirem o professor para dar aquela moral, beleza? Tamo junto, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.